na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, nós leremos os versículos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Romanos 1, versículos 16 e 17. Convido os irmãos para que nós possamos fazer essa leitura todos juntos a uma só voz. Romanos 1, 16 e 17 nos diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Oremos. Pai, Tua palavra foi lida, Tua palavra será exposta a Deus. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor atente os nossos ouvidos, nossas mentes, nossos corações, ó Pai, para a exposição da Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui mais cheios do Teu Santo Espírito e mais transformados à imagem e semelhança de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, e que possamos, ó Pai, aproveitar este momento para nos aproximar de Ti. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, esses versículos, eles são muito simbólicos dentro da Epístola de Paulo aos Romanos. Porque nós veremos mais para frente, eles representam muito bem daquilo que Paulo vai tratar durante toda a carta. E com esses versículos nós podemos tirar muitos ensinamentos. Mas para mim o principal ensinamento desses versículos é nós observarmos a grandiosa simplicidade da salvação. A grandiosa simplicidade da salvação. Não porque a salvação seja algo fácil ou algo basiquinho. A simplicidade é porque nos basta uma coisa para nós recebermos a salvação. Nós precisamos crer, ter fé em Cristo Jesus. E a grandiosa porque quando nós nos deparamos com isso, quando nós olhamos para o que nos leva à fé, tudo aquilo que Deus fez por nós, até nós chegarmos à fé, como nós cantamos no hino 88, quando nós olhamos tudo isso, nós vemos que isso é grandioso, que isso é maravilhoso demais para nós. E é por isso que nós vamos tratar hoje sobre essa grandiosa simplicidade da salvação. Então, quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, ele busca levar a doutrina de Cristo para os cristãos que estavam em Roma. Então a base principal dessa carta trata sobre Cristo. A base dessa carta é sobre Cristo. E ela trata da importância da obra e do sacrifício de Cristo. Fala sobre o perdão e a justificação dos pecados dos cristãos. Ela fala sobre a ira de Deus. E ela também trata sobre a importância da fé e da justiça de Deus na salvação do homem. Então Paulo, ele busca tratar sobre os principais pontos de Cristo e da obra de Cristo e como isso se aplica à nossa vida. E Paulo, então, ele passeia por diversos tópicos necessários para que nós possamos entender a fé, e entender a fé na obra de Cristo e o reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador dos eleitos. Então, ao longo de todos os 16 capítulos, Paulo, ele passa pelo pecado e pela culpa universais, como nós vemos nos 3 primeiros capítulos. No capítulo 13 e no capítulo 4, ele fala sobre a justificação pela fé.
Do 5 ao 7, ele faz um comparativo entre Adão e Cristo. A graça, ele fala sobre a graça, sobre a escravidão do pecado e sobre o pecado, e fala sobre a lei. Então, no capítulo 8, que é muito conhecido por nós, ele trata principalmente de dois temas: o perdão e o amor de Deus, e a ação do Espírito Santo na libertação da condenação. Então ele vai mais especificamente dos versículos 9 a 11 falar sobre Israel, sobre a rejeição da justiça divina por parte de Israel e para Israel, Israel sendo rejeitada por Deus. E então, como a partir disso a misericórdia de Deus, ela se estende para todos os cristãos, para todos os povos, tribos e nações. E por fim, do 12 ao 16, Paulo pega tudo aquilo e é como se ele falasse: olha, aqui eu ensinei toda a base da nossa fé. Agora, como nós aplicamos isso na nossa vida? Então, do 12 ao 16, Paulo ele trata da prática dessa doutrina que ele ensinou. Mais especificamente, no capítulo que nós lemos, de Romanos 1, é o início dessa carta. E dos versículos 1 até o 7, que são anteriores aos que nós lemos, serve muito bem para nós entendermos. Paulo começa a se apresentar, e então ele vem trazer alguns pontos importantes também. Ele inicia a epístola demonstrando a importância da obra de Jesus Cristo. E é interessante nós notarmos que ele já inicia essa carta dizendo: chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo ele já começa a sua carta dizendo: eu estou falando sobre o evangelho, eu estou falando sobre a doutrina de Cristo, sobre o que Cristo viveu e nos ensinou. E então ele demonstra a importância da obra de Jesus, e ele mostra isso desde o início, desde basicamente Gênesis. Ele começa mostrando que esse Cristo, esse evangelho de Deus, ele foi prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, e que esse evangelho ele é demonstrado por meio de Cristo. O Cristo ele foi prometido e designado para a ressurreição dos mortos, para dar vida àqueles que estavam mortos. E é por meio desse Cristo, por intermédio de quem viemos a receber graça, ou seja, é por meio desse Cristo que nós recebemos graça para uma coisa: obediência por fé. Versículo 5: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé. Então o versículo 7 finaliza: chamados para serdes santos. Ou seja, essa graça revelada a nós por meio de Cristo, que nos leva para a obediência de fé, serve para nós sermos chamados para sermos santos. E depois dessa apresentação inicial do Evangelho, qual a finalidade do Evangelho, essa apresentação de Cristo e uma parte de sua obra, e como nós respondemos a isso, Paulo então ele faz uma oração, ele demonstra o seu amor pelos cristãos em Roma, e ele finaliza dizendo: por isso quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, no versículo 15. Paulo ele demonstra a vontade de ir para Roma e depois para a Espanha, para falar do Evangelho. Mas ele é impedido por outras circunstâncias, ele acaba sendo preso em Jerusalém e enviado depois para Roma. Mas ele está preso e não consegue ir para a Espanha. Mas ele, depois de falar, de apresentar o Evangelho de Jesus Cristo, Paulo se diz: eu estou pronto para anunciar esse Evangelho, eu estou pronto para falar desse Evangelho. E é a partir daí então que ele passa a doutrina, a falar, a explicar esse Evangelho de maneira mais detalhada. E então, e por isso que eu disse que os versículos 16 e 17 eles são importantes, porque eles são basicamente um resumo de tudo aquilo que Paulo vai falar durante a carta aos Romanos.
Os versículos 16 e 17 são um motivo do porquê Paulo falar sobre o Evangelho e explicar o Evangelho e dar ênfase no Evangelho de Cristo Jesus. E por que nós, como cristãos, devemos dar ênfase ao Evangelho de Cristo Jesus? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós vemos isso no versículo 1. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Paulo, então, ele não se envergonhava do Evangelho, porque ele tinha certeza, uma certeza bem clara, que o Evangelho é o poder de Deus para dar a salvação para o seu povo. É por meio da pregação do Evangelho, da pregação das Sagradas Escrituras, que Deus dá a salvação para o seu povo. Nós vemos a partir daí, nos versículos seguintes, do 15 até o 27, como Deus se manifesta e como o pecado é manifestado nos homens, e como Deus se manifesta por meio da criação, e que por isso tais homens são indesculpáveis, porque vendo a Deus não adoraram como Deus. Por quê? Porque dentro da teologia nós temos duas revelações, se é que nós podemos dizer assim. A primeira é a revelação geral, que nós podemos ver a Deus por meio de toda a criação. Tudo aquilo que Deus criou, nós podemos ver, e a finalidade dessa criação é nos levar a ver que Deus existe. Por isso que todos os homens são indesculpáveis. Ninguém poderá chegar no juízo final e dizer: mas Deus, eu nunca soube que o Senhor existia. Deus vai falar: a minha criação estava sempre lá. Por isso você é indesculpável. É exatamente essa palavra que Paulo usa no decorrer desse texto. E a segunda revelação é a revelação que traz a fé, é a revelação salvadora, a revelação de Cristo, que só acontece por meio da leitura e da pregação do Evangelho, das Sagradas Escrituras. E é por isso que Paulo, então, ele entende que as Escrituras, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do seu povo. E é por isso que o Evangelho é chamado poder de Deus para a salvação. E então ele continua: a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Essa salvação está claramente disponível para todos. Só que existe uma condição para essa salvação. Essa condição é crer. Para todo aquele que crê. Crer no quê? Nesse Evangelho. Crer que a obra de Cristo, e somente ela, é capaz e suficiente de salvar pecadores. É por isso que eu digo que a salvação, ela é grandiosa, mas ao mesmo tempo ela é simples. Porque basta crer, basta anunciar e viver que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. E é entendendo isso que a partir disso a sua vida é transformada. Então, crer que a obra de Cristo ela é suficiente e capaz de salvar pecadores é aquilo que é necessário para sermos salvos. Ou seja, ter a fé de que nós somos justificados pela graça, pelo único mediador entre Deus e o homem, que é Cristo. Nós entendemos que Deus nos torna justos por causa de Cristo, que é aquele que media entre Deus e nós, e isso acontece pela graça. Foi de graça para nós não nos custou nada. Então é somente pela pregação do Evangelho, as boas novas da salvação, que pecadores têm seus olhos abertos para a necessidade de Cristo. E o que seria isso? O que seria então a pregação dessas boas novas? O que seria a pregação do Evangelho? Rafael, eu entendi, mas como que eu vou falar desse Evangelho? O que tem a partir desse Evangelho? Como que eu falo do Evangelho para outra pessoa? Primeiro, nós precisamos confrontar o pecado. Existe uma confrontação do pecado, a demonstração da graça e da misericórdia de Deus.
a necessidade e a suficiência do sacrifício de Cristo, a salvação disposta a todos os pecadores que crerem, e o chamado para irmos, pregarmos o Evangelho e vivermos o reino. Mas como assim? De onde que eu tirei tudo isso? Nós temos 4 evangelhos, 4 pontos de vista iguais, que nos mostram diferentes acontecimentos da vida de Cristo. E quando nós falamos sobre confrontar o pecado, nós vemos em Marcos, logo no início do evangelho de Marcos, Cristo dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho. Cristo é muito claro, Marcos demonstra isso de uma maneira muito clara. Cristo confrontava os pecados, ele dizia: arrependei-vos. A demonstração da graça e da misericórdia de Deus, nós vemos quantas vezes em Lucas as curas e os milagres que Cristo realizava. Então aí nós já temos 2 evangelhos. Nós vemos a necessidade e a suficiência, ou seja, que o sacrifício de Cristo é suficiente. Ele enche e transborda o copo necessário para a nossa salvação. E nós vemos isso em todos os evangelhos, na entrega de Cristo na cruz, e em toda a obra de Cristo, toda a vida de Cristo. Nós vemos isso nos 4 evangelhos. Nós vemos também que a salvação ela está disposta a todos os pecadores que crerem. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por fim, está faltando só o evangelho de Mateus, e é o chamado para nós irmos, pregarmos o evangelho na grande comissão, e vivermos o reino, o sermão do monte, que são 2 textos que nós conhecemos muito mais, vindos do evangelho de Mateus. Então, se nós queremos falar do evangelho, se nós queremos viver o evangelho, nós temos os evangelhos e nós podemos entender a partir disso. E por fim, aqui primeiro do judeu e também do grego, mostra que independente de quem seja, o evangelho ele deve ser pregado, porque a salvação está disponível para todos, basta crer. Primeiro do judeu, porque o evangelho ele foi dado primeiro ao judeu, e depois o grego, ou seja, depois os gentios, depois aqueles que não faziam parte do povo judeu. Então nós entendemos que o evangelho ele é o poder de Deus para a salvação. E então no versículo 17 nós passamos a ver a justiça de Deus no evangelho. A nova versão internacional, essa outra tradução, ela traz o texto um pouquinho diferente. Em vez de trazer, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, a nova versão internacional ela diz, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é fé. Então, se o versículo 16 nos fala sobre o poder de Deus para a salvação e qual é esse poder, o versículo 17 nos explica o porquê. Por que o evangelho é o poder de Deus para a salvação? Porque o versículo 17 mostra que o evangelho é a maneira como Deus justifica pecadores, ou seja, torna pecadores injustos em justos. E essa justiça, nós precisamos diferenciar essa justiça da justiça de Deus. Quando nós vemos, principalmente nos Salmos, o salmista dizendo que os caminhos de Deus são justos, que os caminhos de Deus são retos, ele quer dizer que Deus é um Deus justo, que Deus tem justiça. Isso faz parte do ser de Deus. Mas essa justiça de Deus, o versículo 17, é a justiça de Deus aplicada a nós. Ou seja, é a justiça que vem de Deus e é concedida por Ele, que é justamente o ato de Deus nos tornar justos. Isso é a justificação, é um termo que muitas vezes nós escutamos dentro da igreja. Algumas vezes nós ficamos, mas o que é justificação? É o ato de Deus nos tornar justos, é a ação salvadora pela qual Deus torna o justo injusto, é uma justiça imputada.
É a justiça de Cristo creditada ou atribuída ao crente, dada de maneira gratuita. O que isso é imputar? Muitas vezes nós escutamos, que tal pessoa foi tida como inimputável pelo crime que ela fez. Ou seja, aquele crime não poderia ser atribuído a ela. Muitas vezes nós escutamos isso por questões mentais, por avaliações de psiquiatras e psicólogos, que aquela pessoa ela não conseguia entender, diferenciar aquilo que era certo, aquilo que era errado. Mas quando nós tratamos sobre a justificação, nós tratamos sobre a justiça imputada a nós. Então, diferente daquilo que é inimputado, que não pode ser atribuído, é a justiça de Deus atribuída a nós. Ou seja, Deus olha para nós e, no lugar de ver pecadores como nós somos, Ele vê a justiça de Cristo, Ele vê a obra de Cristo. Ele olha para nós por meio de Cristo. Então Ele olha, em vez de ver pecadores, Ele vê Cristo, Ele vê a santidade de Cristo, Ele vê a obra de Cristo. E isso então se estende a nós, é atribuído a nós. Por isso que nós somos justificados, e isso nós recebemos de graça. Essa é a justiça de Deus que Paulo está tratando aqui, que é revelada no Evangelho. Então, essa justiça, ela vem a nós por meio da fé. E é por isso que então nós vamos para Hebreus e lemos que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Porque a fé é a certeza que nós temos que um dia Cristo voltará e nós estaremos com Ele. Por quê? Porque nós temos a convicção que Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados. Então agora nós somos justos, nós não somos mais pecadores. Ou melhor, nós somos pecadores, mas Cristo não olha mais para nós apenas pelo nosso pecado, mas agora Ele vê a salvação dada a nós. E essa justiça, ela vem a nós inteiramente pela fé, do começo ao fim, de fé em fé, é fé. Ou seja, nós não obtemos a justiça de Deus por meio das boas obras, por meio de obras morais, por meio do esforço humano, por meio do mérito, por meio de rituais religiosos. Nós recebemos a justiça de Deus única e exclusivamente por meio de uma obra. Só precisamos de uma obra para que a justiça de Deus seja atribuída, que é a obra de Cristo. Ou seja, a obra não é nem nossa, é de Cristo. E nós precisamos crer no que Cristo fez por nós. Então a nossa função é ter fé e crer que Cristo nos basta para sermos conhecidos, para a nossa predestinação, para o nosso chamado, para a nossa justificação e para a nossa glorificação. É isso que Paulo diz em Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Do princípio ao fim é fé, fé na obra de Cristo. É Deus nos conhecer antes da fundação do mundo, de antemão. É Deus nos predestinar antes da fundação do mundo, ou seja, definir o nosso destino. Esse será um filho meu, esse será o meu eleito. É Deus então nos chamar para essa fé. É Deus então nos justificar a partir disso. E então a nossa glorificação, quando nós estaremos com o Pai na vida eterna. No princípio, desde antes da fundação do mundo até o fim, é fé na obra de Cristo. E é então por isso que o justo viverá por fé, do final do versículo 17. É porque o justo, ele é justificado, ele é tornado santo, justo, purificado, e ele recebe vida por meio da fé na obra de Cristo. E esse texto que Paulo usa está lá em Abacuque 2:4.
quando o profeta Abacuque ele está falando ao povo, e ele diz exatamente assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Ali Abacuque ele está trazendo para o povo, mostrando ao povo um pouco do estilo de vida que eles levavam e como Deus então estaria punindo o povo por causa da vida que eles levavam, se afastando de Deus. E então Paulo usa esse texto de Abacuque para mostrar como tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento o justo ele vive pela sua fé. O justo ele então tem vida, o cristão tem vida por meio da sua fé. Ele deixa de estar morto nos seus delitos e pecados e passa a ter vida por meio da sua fé. No Antigo Testamento a ideia era que mesmo com a tomada do reino pelos babilônios, o justo ele permaneceria, o justo ainda teria vida por causa da sua fé, por causa da sua fidelidade. No Novo Testamento nós temos fé, nós temos vida por meio da obra de Cristo. O justo viverá pela fé nos mostra que Deus sempre tratou o seu povo da mesma forma. A justiça ela era concedida pela fé em Cristo. Mas no Antigo Testamento eles ainda não tinham a revelação de Cristo, eles ainda não tinham Cristo revelado. Sim, mas eles criam no Messias, no Cristo que estava por vir. Nós vemos isso muito claro se não me engano, no Cântico de Simeão, quando ele percebe, ele vê a salvação de Deus, o Messias prometido de Deus. Então, no Antigo Testamento era a fé no Cristo que viria, ou o Messias que estava ali durante os evangelhos, ou então, no nosso caso, o Cristo que veio e já cumpriu a sua obra. Então, é a partir disso que nós cristãos vivemos pela fé e vivemos essa fé, ou pela sua fidelidade, como Abacuque 2,4 em outra tradução traz. Ou seja, nós vivemos essa fidelidade de Deus, nós vivemos os caminhos de Deus, nós vivemos essa fé. Essa fé então ela se transforma na nossa vida, nas nossas ações, no nosso pensar. O justo ele não vive para as boas obras, porque a sua salvação vem das boas obras. Nós não fazemos boas obras porque é isso que vai nos salvar. Nós fazemos boas obras porque é por meio disso que nós demonstramos a nossa fé. Isso é viver a fé. Como o próprio Paulo diz em Efésios 2,10: criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, o cristão ele faz as boas obras, ele vive a fé, ele vive o reino de Deus, ele vive o evangelho de Deus, ele pratica a sua fé, porque ele entende que essa é a resposta que ele dá à salvação. Ele entende que foi salvo do pecado para a vida eterna para praticar as boas obras. Concluindo, irmãos, é por meio da pregação do evangelho que Deus dá a salvação para o seu povo, e essa salvação está disponível para todos com a seguinte condição: crer. Não obtemos a justiça de Deus por meio das boas obras, esforço humano, moral, mérito ou ritual religioso, mas recebemos a justiça de Deus apenas por uma obra, que é a obra de Cristo. E a nossa função então é ter fé e crer que Cristo nos basta para sermos conhecidos, para a nossa predestinação, chamado, justificação e glorificação. O justo viverá pela fé, ou o justo vive pela fé,
porque entende que ele é justificado e recebe vida por meio da fé na obra de Cristo. E é ao ler esse texto, há mais de 500 anos atrás, que Martinho Lutero ele se sente despertado. As portas, a frase dele ao ler esse texto é: as portas do paraíso se abriram para mim. E foi aí que ele entendeu a justiça de Deus. Ele entendeu que a justiça de Deus não era aquela justiça que o condenava ao inferno. Seus irmãos, para quem não sabe, Martinho Lutero ele lutava porque ele queria ser cada vez mais e mais santo, e ele se via atormentado pelo pecado, porque ele pensava que a cada pecado que ele cometia, ele estava mais próximo do inferno, e esse era o seu temor. Ele tinha medo de Deus. E ao ler esse texto, ele entende que a salvação dele é pela fé. Ele entende que a justiça de Deus para aquele que é justo não era aquela justiça pela qual Deus o condenava, mas era a justiça pela qual Deus o justificava gratuitamente em Cristo. É a partir disso que tem início o movimento da reforma. É a partir disso que Martinho começa a buscar e buscar e buscar e conhecer, e então afixa os 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E a partir disso ele não queria criar um cisma, ele não queria criar uma divisão. Ele queria que a igreja voltasse para as Escrituras, queria que aquilo que a igreja pregasse fosse o que estivesse nas Escrituras. Ele queria que a igreja pregasse o Evangelho de Deus, o poder de Deus para a salvação. Então nós aplicamos isso à nossa vida. Você já entendeu que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e que está disponível para todos? Você crê nisso? Se sim, então pregue o Evangelho. Se não, então entenda que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E essa salvação está disponível para você. Você já entendeu que a salvação ela vem pela obra de Cristo e não por qualquer esforço humano, que é por meio da fé que Deus nos torna justos? Você já entendeu que o cristão ele vive pela fé porque recebe vida na obra de Cristo? Não precisar das boas obras para sermos salvos não significa que nós podemos ficar de braços cruzados após a salvação. Nós somos chamados para andar nas boas obras. E a reforma protestante, ela ainda é necessária hoje, porque ela foi um movimento de volta, de retorno às Escrituras. E nós como cristãos, para nós vivermos o Evangelho, para nós estarmos aptos a pregar o Evangelho, a falar do Evangelho, a viver o reino de Deus, nós precisamos voltar dia após dia para as Escrituras. Nós precisamos retornar para as Escrituras todos os dias da nossa vida. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus diariamente, para que nós possamos pregar o Evangelho a todos, porque esse é o poder de Deus para a salvação. E muitas vezes nós podemos olhar: mas eu não entendo a Bíblia, mas a Bíblia muitas vezes é difícil para eu entender, eu não consigo interpretar. Meus irmãos, eu tenho certeza que se amanhã de manhã eu ou qualquer um dos presbíteros ou o pastor recebermos uma mensagem: viu, eu estava lendo a Bíblia e eu me deparei com esse ponto aqui que eu não entendi direito, poderia me explicar? Meus irmãos, era uma alegria quando algumas adolescentes da UPA chegavam ou mandavam mensagem lá no grupo: estou lendo a Bíblia, mandava foto, estou lendo a Bíblia, só que eu não entendi tal coisa, me explica Lucas 2. Por mais que nós não entendamos, nós precisamos buscar conhecer, e precisamos buscar então entender. Muitos dizem, né, igreja reformada sempre reformando. Essa frase não está escrita em nenhum, não foi escrita, não foi dita por nenhum dos reformadores, mas nós devemos entender ela, não que nós devemos sempre estar mudando a igreja para atrair as pessoas, mas que nós precisamos sempre estar retornando às Escrituras, porque é só assim que nós conheceremos mais e mais a Deus. É interessante que William Tyndale, um dos
um daqueles que passou um pouco depois da reforma, viveu um pouco depois da reforma, em uma discussão com um sacerdote católico que disse que importava mais a palavra do Papa do que a Bíblia. William Tyndale, ele responde: se Deus poupar minha vida antes de muitos anos, farei com que um menino que guia o arado saiba mais das Escrituras do que você. E é por isso que Deus levantou homens e mulheres na reforma, para que qualquer um de nós tenha mais conhecimento das Escrituras do que muitos que se dizem teólogos, muitos que se dizem conhecedores da palavra. Então nós precisamos voltar às Escrituras, porque ela é a grandiosa simplicidade da salvação de Deus para nós e para aqueles que Ele chamar. Vamos orar, irmãos? Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela Tua salvação. Que por mais grandioso, Deus, por mais maravilhoso que seja olhar e ver, ó Deus, o que o Senhor fez, a entrega do seu Filho, como o Senhor nos justifica, como o Senhor nos chama, como o Senhor planejou todas essas coisas desde antes da fundação do mundo. Mesmo assim, ela é simples no sentido de que só nos basta crer na obra de Cristo para que nós possamos passar a vida eterna com o Senhor. E que nós possamos, ó Deus, desde já, demonstrar essa vida que há em nós. Que nós possamos, ó Deus, retornar às Escrituras, que nós possamos, ó Pai, buscar mais e mais as Escrituras, buscar conhecer mais a Ti e sermos moldados à imagem de Cristo. Ajuda-nos nisso, ó Pai, e fortalece-nos, ó Deus, que nós possamos cada vez mais e mais buscar a Ti, por meio da leitura da Tua palavra e da oração. Que o Senhor nos ajude nisso, e que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos dê uma boa e abençoada semana. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nosso culto está encerrado.